Olá, programa Eureka, série Profissões com vocês. É conhecimento, é informação, é educação. Hoje nós temos como convidada a professora Lilian Messias Brito. A professora Lilian é professora de Educação Física, graduada em Educação Física. Mestre, doutora, PhD, hoje ela vai contar para nós como ela fez toda essa trajetória na área de Educação Física e continua atuando em vários projetos e de várias situações. Vamos lá, então. Lilian, obrigada pela sua participação, por ter aceitado o convite de participar conosco aqui no Eureka. Obrigada, Regina. Desde já agradeço o convite. E é bem importante, né, a gente falar um pouco da nossa profissão, né, da trajetória e ver que é possível, né, principalmente dentro da escola pública. Porque hoje um dos grandes... porque o professor de Educação Física, quando está na escola pública, às vezes ele não tem motivação para estudar, né? Então eu acho que eu consigo mostrar aí ao longo da minha carreira que é possível sim, né? É possível sim. Então, algo que você fez vários cursos, participou de congressos, seminários internacionais, é autora de livro, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o seu livro também. Então, você conseguiu estabelecer um tempo para que você se dedicasse também aos estudos, o aprimoramento. É isso, Lilian? Exatamente. Porque, assim, primeiro que eu não poderia ficar guardando apenas políticas públicas que me favorecessem, né? É óbvio que isso é primordial, né? Porque se você não tem uma dispensa do seu trabalho, se você não tem um tempo para isso, realmente fica difícil. Ainda mais que hoje, principalmente a mulher, né? Uhum. Que a gente sabe que tem muitas horas mais dedicadas à família. Sim. Do que o próprio, né? Geralmente os homens, né? Então, eu tentei sempre organizar meu horário, por exemplo, na permanência ou na hora atividade, né? Não sei como cada instituição designa aí o nome. Eu sempre tentei utilizar esse horário de uma boa forma, né? Uhum. E não aquela hora para ficar sem fazer nada, sem planejar. Porque eu percebi, assim, que eu conseguia fazer, além do meu planejamento, além dos meus planos de aula, eu ainda sobrava algum tempinho para eu me dedicar a alguma coisa a mais, aprofundar um pouco o conhecimento que eu estava tendo ali naquele momento, né? Então eu tinha muitas dúvidas, tenho muitas dúvidas ainda, é por isso que eu estudo, né? Mas eu sempre achei muito interessante as pessoas que estudavam, como que era fazer um doutorado, como é fazer um pós-doc, o que é um pós-doc. Então, isso mesmo. Isso tudo foi... a curiosidade foi me levando cada vez mais longe, né? Tá certíssima. E nós sempre temos também aquelas professoras que já estão na carreira há algum tempo. Essas sempre são as conselheiras de quem está entrando. Eu não esqueço isso. Quando nós nos conhecemos, nós ainda estávamos ali no Colégio Tiradentes. Isso. E eu lembro que aquele grupo de professoras que já estavam há bastante tempo, eles falavam, elas, né? Geralmente eram as mulheres, falavam assim, Regina, eu era... Começando, né? Falou assim, Regina, não fique só aqui, vá fazer mestrado, vá fazer doutorado, vá fazer especializações, vá ascendendo na carreira. Por isso, olha a minha trajetória, como foi. Muito bacana, isso aí eu gostei bastante de lá. Mas, Lilian, eu gostaria que você também contasse para nós como você definiu que você gostaria de fazer Educação Física, se houve alguém que foi a tua inspiração, se foi alguém da sua família que você acompanhava, ou mesmo um professor de Educação Física. Então, Regina, você não vai acreditar. O meu vestibular principal na Federal, né, porque na época era assim, você tinha duas opções aqui em Curitiba. Sim. Né, a gente está falando de 30, 35 anos atrás. Nós tínhamos a Universidade Federal do Paraná e a PUC, sim, praticamente. Claro, você ouvia falar das outras faculdades, mas era em menor escala naquela época, né? Então, eu tentei História na Federal. Então, a minha intenção era ser historiadora, eu sempre gostei da parte de arqueologia, então já tinha até visto onde eu ia fazer minha especialização. Uhum. E o segundo curso, eu tentei na PUC, Educação Física. Então, esse foi o cenário inicial. Inspirado, eu já vinha de uma carreira de atleta escolar, né? Não era atleta de rendimento. Então, eu praticava atletismo, jogava vôlei. Uhum. Então, como a escola onde eu estava era pequena, era o Martinos,
Então, a gente ia para jogos aqui na região sul. Então, era esse meu envolvimento com o esporte na época. E na corrida não tinham muitas mulheres ainda correndo. Essas corridas de rua hoje que você vê com 10 mil, 20 mil pessoas, na época, eu lembro que nós não éramos nem 10 mulheres. Nós não tínhamos nem categoria. Eu lembro que a briga das mulheres, de uma delas, né, de uma das corredoras, se eu não me engano, foi a Marisa, ela pegava o microfone no final, quando tinha a premiação entre os homens e mulheres, falava assim que era injusto, que as mulheres não tinham categorias. Ou seja, premiava todas as mulheres ali, primeiro, segundo, terceiro. Os homens não, tinha categoria 30 a mais, 40 a mais. Então ali a gente já começou essa questão do atletismo. Então isso era muito forte na minha vida, o esporte. Mas eu não sabia se era realmente isso que eu queria levar como profissão. Então, mas aí não passei em História, eu fiquei triste, mas depois entendi que o curso de História hoje, quem presta o vestibular para História tem uma das maiores notas. Então eu concorri, às vezes até maior do que jornalismo, medicina, os cursos mais concorridos. E aí tudo bem, aí eu fiquei satisfeita. Falei assim, não, eu vou fazer Educação Física, porque não é uma coisa que... Mas é mais inspirado mesmo no meu contexto da escola, na vivência que eu tive na escola. Bacana. Tive excelentes professores de Educação Física que me motivaram muito para que eu pudesse fazer E aí, na mesma escola onde eu estudei por 14 anos, me convidou para ser estagiária, os 4 anos da faculdade. Então, praticamente, o salário que eu recebia, eu pagava a faculdade. E aí foi que eu consegui estudar. E dentro da universidade, eu tive professores maravilhosos que começaram a me mostrar pesquisa. Ainda pesquisa era uma coisa muito... assim, mais das universidades públicas, a universidade particular não tinha muito esse grupo de pesquisa, isso veio com o tempo, né? E ali foi que eu comecei a dar os primeiros passos dentro da pesquisa, né? Fazia as especializações. Sim. E depois da segunda especialização é que eu fui para a universidade pública, que aí eu tive contato. Aí eu falei assim, meu Deus, eu conheci uma universidade pública, fiz o meu mestrado dentro da Universidade Federal do Paraná. Em 2008 eu fiz o PDE, né? O PDE foi o segundo PDE, o Plano de Desenvolvimento Educacional, né? Que é um programa do Estado. Foi ele que me deu a possibilidade de fazer o mestrado junto. Além do PDE, eu aproveitei o tempo que eu estava, porque a gente tinha 1 ano de liberação e no segundo ano 25% de sala de aula. Foi ali que eu consegui fazer o meu mestrado. Eu aproveitei para fazer o mestrado. Eu falei assim, não quero perder tempo, né? Claro, com certeza. Porque eu tinha o tempo das disciplinas e aproveitei fazer concomitante. E foi muito bom tudo isso, né? Lilian, e aí quando você foi para a escola? Agora eu já tenho a minha formação, agora eu vou para a sala de aula. Então, os primeiros anos de estágio que eu fiz no particular, eles eram de treinamento. Então, não era aula de educação física. Aí, quando terminou o meu contrato de estágio, eles não me contrataram. Eu fiquei meio arrasada. Mas aí, o meu telefone tocou em fevereiro de 95, perguntando... Porque eu usava o espaço do colégio estadual para dar o treinamento de atletismo com os pequenos, lá da outra escola, né? E aí, o telefone tocou e falou assim para mim, o professor me perguntando se eu tinha concurso. Eu falei assim, não tenho. Uma vez eu fiz um teste, mas eu não lembro o que era. Ele falou assim, então, filhinha, me dá o teu RG que eu vou verificar. Aí ele me ligou em seguida e falou assim, não, você passou no concurso, você passou no teste seletivo do CLT. Você está na lista, é a próxima da vez. Foi assim uma coincidência. Deus, que bacana. E aí eu fui trabalhar no estadual com educação física. Os alunos, na época eu tinha uns 20 anos, os alunos tinham 17, 18, que estavam no 4º ano, 3º, 4º ano, que era curso técnico. Então, ali foi meu primeiro contato. As primeiras aulas eu fazia junto, porque na época era futebol, eu jogava junto, porque eu também tive uma época que participei do futebol de campo. E eu dava aula só para os meninos, porque era uma turma, era de técnico em edificação na época, eu lembro. E era um curso exclusivamente na época de meninos, né? Então, a experiência assim foi bem... Porque os alunos tinham praticamente a minha idade, né? Então, foi um contexto muito próximo. No começo foi estranho ser chamada de professora. Então, é aquelas coisas iniciais, assim. Mas foi bem interessante, porque eu tinha que encontrar formas de cativá-los, de tê-los na minha aula, né? Porque como era um colégio muito grande, né? Então, qualquer motivo era de dispersão ali. Você já está falando que você começou mesmo
em sala de aula, professora de Educação Física no Colégio Estadual do Paraná. É que você está se referindo ao Colégio Estadual, né? É, o Colégio Estadual do Paraná. Certo. Então foi o meu primeiro contato, foi no Colégio Estadual do Paraná, no estado. Muito bom. Então nós já sabemos como a Lilian, hoje professora Lilian, de Educação Física, e tem toda uma trajetória que ela ainda vai contar para nós. Ela começou mesmo como professora na Rede Estadual de Ensino, no Colégio Estadual do Paraná, começou como professora seletista, né? Isso. Naquele tempo, eu também comecei como seletista. Isso. É bem aquilo. Mas eu gostaria, então, de a gente fechar esse primeiro bloco com algumas das imagens que você trouxe. Você trouxe várias e eu gostaria, e daí nós vamos, olha lá. Por exemplo, aí você está participando de uma reunião online. Onde foi essa reunião? Então, essa reunião online, né, e esses aí foram meus estudantes do curso de mestrado da Bolívia. Certo. Então, hoje eu sou professora convidada da Universidade Pública del Alto, da Bolívia, né? Sim. E esses são alguns dos meus alunos, né? A Bolívia é um país onde o estudo é muito caro, sabe, Regina? Uhum. Então, como eles valorizam estar presente na aula, você vê aí, era uma turma, além de ser caro, eles realmente se empenhavam em estar, e com muitas dificuldades de transmissão, internet, sabe? Ok. E então essa imagem diz muita coisa, sabe? Uhum. E até hoje, né, eu faço alguns cursos e dou formação de mestrado lá para esses alunos. Desse modo online para os alunos. Exatamente. E qual é a disciplina que você trabalha com eles? Então, eu dei disciplinas, deixa eu lembrar porque o nome é em espanhol, ferramentas na área de Educação Física, eu dei a disciplina de Neurociência também. Bacana. Né? Muito bom, Lilian. Bom, como você trouxe várias fotos também em outros lugares, em outros países, nós vamos começar então a chamar essas imagens para você também ir narrando para nós como você chegou até lá. Certo. Nesse momento nós vamos fazer um pequeno intervalozinho, mas nós já voltamos com a professora Lilian, continuará conosco e vai falar sobre a sua trajetória exitosa. Ainda tem várias surpresas que ela vai contar para nós. Já voltamos. Programa Eureka, série Profissões, segundo bloco, participando conosco a professora Lilian, professora de Educação Física, esteve conosco ao longo do primeiro bloco, contou para nós a sua trajetória, mas ela ainda tem mais novidades ainda, então vamos lá, Lilian, nós vamos chamar uma foto que daí você vai colocando para nós onde estava. Vamos lá, Lilian. Então essa foto é do lançamento do meu livro ano passado, lá no Colégio Estadual do Paraná. Certo. O lançamento aconteceu em vários estados, em Curitiba, São Paulo, Fortaleza, aqui no Paraná também, em Foz do Iguaçu, em vários congressos, né? Eu tive a possibilidade de lançar o livro. Vamos ver se nós encontramos uma fotinho do livro. Se nós não estivermos com a foto da capa do livro, você pode apresentar para a câmera. Ali, ó. Isto. Então, vamos lá. Foto... Esse livro, Aptidão Física na Infância e na Adolescência. Certo. É um livro com um roteiro bem interessante. Ele fala sobre a aptidão física relacionada à saúde, né? Uhum. Que é tudo que um adolescente, uma criança precisa ter, né? Para ela estar bem com a sua saúde. Então, ele é dividido, acho que, se eu não me engano, em 6 capítulos. Uhum. É um livro voltado para estudantes de Educação Física, para quem está ali na primeira especialização, né? Então, ele dá uma base bem interessante. O meu doutorado, então, eu fiz na pediatria, lá no Hospital de Clínicas, na Universidade Federal do Paraná. Então, eu tive uma base bem interessante, porque lá é um curso, não é só para médicos, é multidisciplinar. Então, lá eu consegui fazer, isso que me possibilitou aí também trazer, além da educação física, um pouco mais de conhecimento nessa área da infância e da adolescência. Muito bom. E como é que fica essa especialização? É como se fosse um período de residência? Como é? É doutorado. Doutorado. É considerado doutorado. Lá na medicina são praticamente 5 anos. Você fica 1 ano para ver se você realmente vai conseguir dar conta, né? Uhum. Então, para você poder ser matriculado. Depois eu fiz mais 4 anos, né, do curso, né?
é um pouco diferente, né? Então foram 4 anos de curso, fora o primeiro que você estava naquele período de adaptação, é isso? Só que com 3 meses eu já tive esse reconhecimento, assim, foi uma das primeiras a ser matriculada da turma, né? Então tinham vários médicos, várias especialidades. Hoje eu tenho uma gama muito grande de amigos pediatras, né? E que a gente até hoje tem amizade e ainda faz contatos profissionais, porque a gente vê alguns casos na escola, encaminha, conversa, então é muito interessante. Então eu acho que assim foi fantástico fazer meu doutorado lá. Depois eu saí lá do doutorado, voltei, fiz um pós-doutorado na educação física, em atividade física e saúde. Então sempre o meu objeto de estudo foi a parte de adolescência, obesidade, fatores de risco. Então sempre essa área foi a qual eu estudei. Que você se interessava mais. Isso tem a ver já com a sua atuação como professora? Sim, ao longo de toda a minha carreira eu utilizei todo esse conhecimento, né? Não só nas palestras, mas em sala de aula muito, né? Fiz muitos trabalhos com os alunos, os estudantes, né? E na verdade, assim, como você faz estudo na área de atividade física, você estuda todas as populações, adulto, idoso, né? Então você consegue aplicar, porque não tem como ficar separando. Apesar de que as características de criança e adolescente é muito diferente de adulto, de idoso, né? A gente sabe. Então, por isso que eu fui atrás de outros conhecimentos. Hoje eu estou no meu segundo pós-doc, lá na USP. Hoje eu estudo um tipo de treinamento combinado, né, para realizar em pacientes com câncer coloretal metastático. Então, eu tenho aí um contrato com a USP até 2027, né, como aluna do pós-doc, como pesquisadora. E eu vou realizar esse estudo no Hospital Erasto Guettner, aqui em Curitiba, né? Então, a gente vai recrutar os pacientes aqui do hospital e vai aplicar um treinamento lá no Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Paraná, com vários parceiros, né? Porque um estudo desse grande a gente não faz sozinho, né? Sim, sem dúvida. Mas tá tudo muito bom. Eu já havia falado que ela teria algumas surpresas para nós. Esta segunda parte que ela está colocando agora também ainda não tinha conhecimento. Mas eu estou achando tudo muito bom e parabéns pela sua trajetória. E você não para. Não né? dá pra O parar. Céu é limite. É isso, tem muita coisa ainda para fazer, né? Para contribuição, né, para a área, né? Vamos lá então, vamos para a próxima foto. Essa é uma comenda. Eu recebi essa homenagem, se eu não me engano foi o ano passado, o ano retrasado, num evento. Isso foi uma surpresa para mim. Foi uma comenda da Unilogos, que é uma universidade internacional, né, dos Estados Unidos. Eu me senti muito honrada. Essa aí foi uma das premiações que eu tenho, mas eu tenho outras, né? Mas essa aí, com certeza, foi uma das mais importantes. Essas fotos que seguem aí, essa professora da minha direita ali, a professora Neiva Leite, professora da Universidade Federal, foi a minha orientadora do mestrado, PDE, foi minha supervisora do primeiro pós-doc. A professora do lado também é professora da universidade, professora Joyce também, professora da área da psicologia, sempre parceira também dos congressos. Esse grupo de professores, eles escreveram um dos maiores guias, é um guia de atividade física usado no mundo inteiro. Então, eles são os professores. Eu estava, se não me engano, nos Estados Unidos, acho que em Orlando, ou em Boston, não tenho certeza. Ok. Doutora Silvana Vertemati, ela é médica da Olimpíada aqui do Rio de Janeiro. Ela que foi uma das médicas responsáveis pela Olimpíada. Ela também é uma parceira de viagens também, e também ela é pediatra, e também a gente sempre tem algumas publicações, alguns trabalhos juntos, né? Aí eu estava em Cuba, em 2013, né? Na época eu passei 2 anos e 3 meses na Secretaria de Educação. Nessa época eu tinha enviado um trabalho para Cuba e eles acabaram me convidando para fazer uma palestra. E também eu ganhei um passeio por todas as escolas lá e conheci um pouco o sistema educacional deles, como que é o trabalho lá. Uma experiência muito gratificante, né? Nossa, eu adorei essa viagem. Eu fiz muitas amizades e era um congresso só para mulheres. Ele é organizado, ele é feito para mulheres, mas tem participação de homens. E esse congresso ele acontece de 4 em 4 anos, né? Deixa eu ver a próxima ali. Muito bom. Esse congresso também foi nos Estados Unidos, o American College é um dos principais congressos, é o American College e o European, né, que a gente fala. Esse é um American College também, esse é em Dublin,
esse congresso europeu também que eu participei, apresentando trabalho sempre pela rede estadual de ensino, pelo município de Curitiba também. Que eu também tenho um padrão no município de Curitiba, eu dou aula para os pequenininhos. Sim. De 4 a 6 anos, tá? Eu dou aula para o pré, primeiro ano. Esse também é o American College, no meio ali está um grande amigo também, parceiro de pesquisa. Aí, e também do lado esquerdo ali, uma pediatra também do Rio Grande do Sul, professora da Universidade, já aposentada da Universidade do Rio Grande do Sul, e o Dr. Mascarenhas ali no meio. Aqui foi uma das minhas primeiras viagens, foi para Portugal. Eu fui para um congresso em Anadia, é uma cidadezinha bem pequena, muito interessante. E durante o congresso a gente ganhou uma bicicleta. Então você fez inscrição, ganhava a bicicleta. Eu podia ter trazido para o Brasil na época, mas eu não trouxe. Então só para mostrar, Regina, que a educação física ela me levou além das barreiras, né, aqui do estado, né? Então ela me levou para outros lugares. Com isso, eu conheci muito, fui diversas vezes para a Europa, diversas vezes para os Estados Unidos. Essa última foto é a assinatura do meu pós-doc, ali com a doutora Neiva Leite. Sim. Eu terminando, fazendo a apresentação e depois ela assina o relatório. Então, a educação física me propiciou ir muito além. Nem eu tinha imaginado na minha meu mais simples sonho onde eu poderia chegar. Então, assim, o que eu falo para quem vai iniciar um curso, eu tive palavras de desmotivação do meu pai quando eu passei na educação física. Ele não queria. E ele fez uma fala muito dura e aquilo ficou martelando minha cabeça. Mas eu consegui superar, perdoar e hoje ele reconhece que ele foi muito duro e que ele devia ter incentivado, né? Então, a educação física só me trouxe alegria aí ao longo desses últimos 34 anos. E o bem interessante, pelo que você vai contando sobre a tua trajetória profissional, é que você também foi buscando outros conhecimentos. Por exemplo, você poderia ter feito um doutorado mais voltado e específico para a educação física, mas algo te chamou a atenção, né, ao longo dos seus anos de trabalho e você quis pediatria. E você também se achou nesta outra linha, digamos assim, né? E depois você já foi fazendo o doc, e depois pós-doc, e assim você foi indo. Isso é muito bacana. Eu gostaria que você dissesse, então, principalmente para o nosso público, que também é bastante de alunos que estão no último ano do ensino médio e estão tentando fazer um curso. E alguns educação física também. O que você diria para eles? Quais são as características principais que nós poderíamos colocar para eles, para quem quer fazer educação física? Então, a educação física, ele te dá uma múltiplas... você pode atuar em muitos espaços diferentes, né? Você pode atuar em clube, pode atuar como treinador, pode preparador físico, nutrição esportiva, aí faz uma segunda universidade, né? Ou faz uma especialização. Sim. Enfim, hoje a atuação do profissional de educação física é em diversas áreas. Dentro da escola, você acha que não vai ser feliz, é muito gostoso. Claro que tem algumas questões, né, políticas que envolvem a questão de hora permanência, liberação para viagem, não é fácil. Ser pesquisador hoje é uma possibilidade também muito interessante, né, que antes você não tinha isso. Eu vou mostrar o seu livro aqui. Esse livro é um presente para você. Vamos lá, muito obrigada. Depois... Deixa eu ver aqui. Tudo bem, então aqui, vamos lá. Então, fala para nós, então, aonde quem estiver interessado tem acesso ao livro. Então, o livro pode ser adquirido na própria livraria da Intersaberes, né, que é a editora do livro. Certo. Ou pode entrar em contato comigo, né, nas redes sociais, Lilian.Messias, no Instagram, no Facebook. Lilian.Messias, no Instagram e também... E também no Facebook. Certo, para fazer contato para também adquirir o livro. Isso. Muito bom. Algum recado especial, então, para os profissionais de educação física? Nesse encerramento do programa, vamos lá, Lilian. Que não desistam, né, dos seus sonhos, e não existe idade para estudar também, né? A gente vai vendo aí ao longo, lá na USP mesmo, às vezes eu vou dar alguma aula, alguma palestra lá para os alunos, principalmente do bacharel, e a gente vê aluno lá de 50, 60 anos que tem vontade de fazer o curso de educação física, né? E não tem idade para estudar, né? E se organizar quanto ao tempo. É possível estudar, sim.
É desgastante, sim, você tem que colocar energia. Mas essa energia que você coloca, ela retorna para você sempre com coisas boas, né? Bem, mas e também no seu caso, que você também conquistou outros países e o mundo exterior, você está com quantos idiomas? Espanhol, inglês? Então, hoje eu falo inglês, espanhol, eu tenho o básico de francês. A princípio são essas 4, e o português, 4 línguas, né? Poliglota. Não muito fluente, mas assim, eu me comunico bem em qualquer país que eu vá hoje. Se você tiver aí, por exemplo, um inglês ou um espanhol, você consegue, né? E a maioria da linguagem é universal, né? Então, tem algumas palavras que são universais, e aí onde você quer que vá, né? Principalmente deslocamento, hospedagem, alimentação, é mais tranquilo. E hoje tem o celular que você consegue fazer toda a tradução, né? Então, o que não tinha quando eu comecei, né? Mas para as aulas, principalmente essas aulas que você também ministra para a Bolívia... Eu sempre me preparo. Eu tenho uma professora particular, tive, né, para dar essas aulas durante um ano. Então, eu sempre repassava com ela as aulas. E no começo, eu falava portunhol. E os alunos falavam, professora, não compreendo, né? E aí, com o tempo, ao final do curso mesmo, eles falaram assim, nossa, nem parece que a professora é brasileira, fala português. Então, foi muito legal, porque foi um crescimento, foi um desafio. Sem dúvida. Fico nervosa ainda para dar palestra, normal, né? As pessoas perguntam, tanta palestra. Não, existe ainda, né? Muito bom. Mais uma vez agradeço, então, a sua participação. Eu tenho certeza que todas as informações que você passou hoje aqui, para aqueles que querem fazer o curso de Educação Física, né? O pessoal que está concluindo o ensino médio, também para os profissionais que já estão atuando como professores de Educação Física, foi muito importante o seu relatório, para todos nós aqui. Obrigada, Lilian, mais uma vez. Eu que agradeço, Regina, pela oportunidade, tá bom? Muito obrigada mesmo. Bem, o programa Eureka encerra por aqui. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube, o canal Instituto Educacional Eureka, e também pode rever o programa que a professora Lilian gravou hoje conosco. Até mais!